meus amores, bom dia, como vocês estão? Bem? O dia está bem também. Vamos para mais uma semana de aula. Hoje, dia 14 de dezembro, chegamos ao meio do mês. Já é Natal, já é Ano Novo. E que bom, né? Que estamos bem. Graças a Deus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então, vamos lá. Vamos começar nossa semana de aula. E começamos nossa semana com esse conteúdo que já está aqui no quadro, tá vendo? Ó, comércio. Aí aqui tia já colocou rotas terrestres e rotas navais. Rotas marinhas, no caso. Então vamos lá, vamos lembrar um pouquinho de comércio antes que a gente veja aqui essas rotas, como eram feitas. Então, sobre o comércio, a gente lembra que o comércio sempre existiu. O homem sempre precisou da habilidade do outro e também desenvolver sua própria habilidade para que um ajudasse o outro, né, para que o desenvolvimento acontecesse. Como assim, tia? Tipo assim, aquele homem que sabia fazer panelas muito bem, de argila e tudo, então ele fazia essa panela, mas aí ele não sabia fazer um objeto com aço, com metal, né, como uma faca. Então o que acontecia? Esse comércio existia sem dinheiro, sem valor financeiro. Vocês lembram que esse comércio era chamado de escambo, que era um comércio de troca. Então, assim, o que tinha uma habilidade, fazia, né, construía lá o que conseguia fazer e já trocava com outro que tinha já outra habilidade. E esse comércio foi por muitos e muitos anos assim, certo? Veja aí na página 31, diz assim: as primeiras rotas terrestres. Vamos falar dessas rotas aqui. Então, nosso conteúdo diz aí que 3.000 anos antes de Cristo, essas rotas terrestres já eram feitas. Então, elas eram chefiadas por uma pessoa. E o que acontecia? As pessoas de uma região que fabricavam tal objeto, por exemplo, aqui porcelana, então eles iam em viagem ao encontro de outra caravana chefiada por outra pessoa que já vinha com outro tipo de utensílio de tecido, de utensílios domésticos, como tia disse. Então eles dividiam o caminho, né? O chefe de uma região lá vinha em montaria. Nessa época os animais foram domesticados para poder carregar essas cargas, né, por conta dessas trocas. Então se dividia o caminho, então se encontrava no meio do caminho, trocava essa mercadoria. Então isso data de 3.000 anos antes de Cristo, que já tinha essas rotas terrestres. Aí essas rotas terrestres aconteceram em que período? Um período que a gente conheceu como Caolítico, que é um período que ficou ali entre o período Neolítico e a Idade dos Metais. Faz tempo. E que rotas eram essas, tia? As rotas eram na Ásia Ocidental, na China, na Índia e no Mar Mediterrâneo. Todos esses lugares tinham essa rota terrestre, uma rota de troca de mercadorias. Certo? O que mais sobressaiu, o que mais se vendia nessas rotas? Por exemplo, nessa rota se vendia muito mirra e incenso, que todos dois são perfumes. A mirra é o perfume mesmo e o incenso só perfumava o ambiente. Então, tudo isso fazia parte dessas rotas de troca. Como tia já disse, roupas, tecidos, fios de seda e outras especiarias mais, como temperos, muita coisa se trocava. Então essas rotas navais, essas rotas terrestres, elas datam de 3.000 anos antes de Cristo. E as rotas navais? Essas, por incrível que pareça, ainda são mais antigas ainda. Elas datam, sabe de quanto? 90.000 anos antes de Cristo. É muito tempo, não é isso? Mas elas dizem assim, que antes de Cristo essas rotas já existiam. As pessoas iam para o Egito, para a Índia, para a China e para a Suméria, antiga Suméria. Inicialmente as rotas marinhas eram feitas por barcos bem pequenos, bem frágeis.
Então, assim, não eram barcos grandes, eles ainda não sabiam fazer grandes barcos. Então, como não eram grandes as embarcações, eles não navegavam em mares profundos, não. Eles navegavam ali perto, né, da praia, né, um pouco perto. Se acontecesse qualquer coisinha, eles conseguiam, em pequenos botes, voltar para a terra. Então, não ia para alto mar, não. Só muitos anos depois, né? Só no final do século XVI, no começo do século XVI, é que começou a ser construído aqueles grandes navios, que esses sim conseguiam viajar no alto mar, conseguiam, porque eram bons navios. Aí, tia, quer que você acompanhe essa leitura com tia aí nessa partezinha roxa aí, ó, da página 31, diz assim: o comércio foi um divisor de água na história das interações humanas, fazendo com que as culturas interagissem de forma como nunca tinha sido visto antes. Então, assim, por conta do comércio, o comércio foi tão importante para o ser humano, para a civilização, porque foi através desse comércio que as pessoas começaram a interagir, a trocavam mercadorias, trocavam ideias, trocavam culturas. Então, isso foi muito bom. Como diz aqui, foi um divisor de água na história da humanidade, esse comércio que foi e é tão importante para nós. Como a gente já viu, como é fácil hoje, né? Você quer comprar alguma coisa em São Paulo, você vai na internet, no minutinho você compra. Quer comprar alguma coisa lá no Japão também, no instante você compra. Então, não há mais distância para o comércio hoje, né? Sem contar as lojas, tudo que a gente tem. Então, assim, hoje o comércio é muito fácil, mas já foi bem complicado. Mas foi esse início de comércio que fez com que o homem, né, se trocasse essas ideias e as culturas, né, começassem a misturar uma com a outra. E é isso, e deu no que deu hoje, assim, tudo tão próximo, tudo tão, né, parecido de certa forma. E é isso, meus amores, o comércio, as rotas terrestres e as rotas navais. Hoje nós temos diversas rotas de comércio, né? O comércio, vários, comércio ambulante, comércio de lojas mesmo, comércio na internet, como a gente sabe. Então há várias rotas hoje para se comprar. Mas naquele tempo era só essas aqui, ó, rotas terrestres e navais, tá bom? Então fica por aí, tia terminou esse conteúdo, mas já a tia volta com outro, tá bom? Fica aí. Pronto, tia já voltou para nossa segunda aula. E o nosso conteúdo doadores está aí no nosso livrinho de cidadania, na página 58, tá certo? Então vamos lá, doadores. O que é ser um doador? A gente viu na aula passada um conteúdo sobre fome, lembra? E a gente viu assim quanta desigualdade no mundo, tantas pessoas passando tanta necessidade de tudo, de roupa, de calçado, de alimento, de moradia. E a gente viu que muitos têm muito e muitos têm muito pouco, tem quase nada alguns. Então, complementando aquele conteúdo, aí vem isso aqui, doadores. O que é ser um doador? Vamos ler aí o comecinho aí do nosso conteúdo, diz assim: doação, acompanhe com aí a leitura. Doação é uma palavra de significado profundo e bonito. Doar é um ato de dar, mas com amor, com sacrifício, às vezes com desejo de contribuir para o bem comum. Então, a doação é um ato de amor. Então, só pode ser um doador quem ama. Só é de verdade um doador quem ama, quem se importa com o outro, quem sofre pelo outro, quem sofre em ver a desigualdade, ver lá o pedinte, ver lá a criança de rua. Então, só quem tem esse amor é que consegue ser isso aqui, um doador. E você sabe que tem uma diferença entre dar e doar? Quando você dá, envolve sentimento, porque você dá para alguém que você gosta. Você dá uma blusa, alguém que você gosta, um sapato, você dá um presente a alguém que você gosta. É um ato de amor. Mas doar
é muito mais que isso, envolve sentimento, porque o ato de doar, quando você doa, você geralmente não sabe para quem você está doando, porque aí você pensa no bem comum. Quando você doa para uma instituição, você pensa que ali vai abençoar várias pessoas daquela instituição. Se for de idosos, vai ajudar muitos idosos. Se for de crianças, muitas crianças. Se for de animais, muitos animais. Então, o ato de doar envolve um sentimento muito grande, porque você dá a quem você ama, quem você gosta. Agora, doar realmente é pensando no bem comum, é entendendo que você só vai estar bem, só vai ter um futuro melhor se todos conseguirem ter o mínimo possível, tá certo? Então, vamos lá. Tia, o que é que eu posso doar? Eu só vou doar dinheiro? Aí tia colocou aquilo no começo, dinheiro. Sim, dinheiro é importante, né? Eles precisam para muitas coisas que nem precisa enumerar. Mas não é só dinheiro que um doador vai doar, não. Um doador também pode doar tempo. Sim, um doador doa seu tempo. Você vai um abrigo, no lar de criança, de idosos, de animais, como tia já disse, e você pode doar lá seu tempo. Tia, eu não tenho dinheiro, mas tenho tempo, então vou doar meu tempo. O que eu posso doar mais? Eu posso doar meus dons. Sim, meus dons. Se eu, sei lá, se tenho alguma habilidade, eu faço aquela habilidade e dou para alguém. Sei lá, sei fazer crochê, faço um casaco de crochê, dou. Sei fazer bolo, faço lá um bolo e dou para alguém. Então, eu uso os meus dons também como doadora, como doador. Aqui, ó, terra, como a gente falou lá na aula passada sobre fome, muitos têm muitas terras, outros não têm nem onde morar. Então, se eu tenho terras, então doar terras também para que haja moradia, né? Todo mundo precisa de um teto para morar. Eu posso doar também medicamentos, não só para as pessoas, mas também para os animais. Então, medicamento, tem ONG, aqui em Serra tem algumas ONGs, né, que cuidam de animais e que recebem medicamentos, ração, então tudo isso é um ato de doar. Também esse aqui é o que a gente mais faz, então a gente doa roupas e sapatos, certo? Pronto, acabou a doação. Não, a gente pode doar muita coisa, mas a tia deixou para o final essas aqui, que é doar sangue, que é tão importante. Claro que vocês, crianças, não podem doar sangue, lógico que não. Mas os pais já podem, os tios, então é muito importante doar sangue. Os hospitais têm que ter no seu banco de sangue sempre uma quantidade em que dê para socorrer quem chega, né, com algum problema. Então, doar sangue é muito importante. E também órgãos. Aqui já é um pouquinho mais complicado assim, só se doa órgãos de quem quando ainda está vivo diz eu sou um doador. Então, se tiver lá no documento da pessoa que ela é um doador, então vai poder se doar os órgãos dessa pessoa, senão não pode de jeito nenhum, tá certo? Então, deixa eu ver se tia quer falar mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, assim, para ser um doador, precisa ter realmente, como tia já disse, um coração inclinado, que tem empatia, que sente a dor do próximo, que entende que o outro precisa ser ajudado e que eu tenho e eu posso dividir. Então, quando eu entendo que o que eu tenho eu posso dividir, então meu coração já é um coração de um doador, tá certo? Pronto, meus amores, é só isso. Lógico que ainda existe mais coisas aqui nessa lista que poderiam entrar. Mas tia deixou só essas aqui, mas o importante é doar. Quando seu coração está inclinado para doar, você vai sempre perceber alguma coisa. Eu posso ajudar, eu posso fazer isso, eu posso doar isso. Então, que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração esteja sempre com um olhar para o próximo, entendendo o que ele precisa e socorrendo, ajudando, tá bom? Então é só isso. Quarta-feira nos vemos de novo, tá bom? Beijo, beijo e até quarta.